sou o Thiago e você está aqui para mais um giro pelo mundo e acelerando o foguete aí, no História Profundão e pensando nas nossas aulas de geopolítica, ok? Vamos embora lá. Eu quero comentar sobre o Irã, esse país que é uma potência regional muito importante para o mundo e há 15 dias que o país está cheio de protestos contra o regime teocrático dos ayatolás. Alguns diriam até que há 18 dias, né? Cerca de 5 dias a 6 dias atrás, o governo cortou a internet do país e ainda tem imagem chegando por causa de videochamadas e também algumas pessoas ligadas às Forças Armadas que são desertores, ok? Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, tem estimulado nas redes sociais a continuação dos protestos e reafirmou em Detroit, uma cidade muito importante dos Estados Unidos, esse estímulo para os protestos, né? Estudiosos, ONGs ligados ao tema do Irã, estabelecidas na Europa e nos Estados Unidos, têm sugerido um número cada vez crescente de mortos, 600 a milhares já, né? Na casa de 1, 2, 3 ou 4 mil pessoas mortas, e o regime já anunciou a sentença de morte para um jovem de 20 e poucos anos, não é? Enfim, eu quero comentar rapidamente sobre o Irã e eu peguei algumas anotações importantíssimas para nortear a nossa conversa aqui, tá? Antes de mais nada, eu quero fazer um giro rápido sobre esse país muito montanhoso, né? No Planalto iraniano, é um epicentro de uma cultura milenar, destaque para vários povos indo-europeus, né? No sentido de idioma, mas em destaque em especial para o povo persa, e o país chamava Pérsia um tempo atrás, e o povo medo, né? Que alguns até falam que com a conquista de Ciro acaba sendo o mesmo povo, em alguns aspectos gerais, é claro, não são, tá? Todo mundo lembra também das aulas de história sobre Alexandre o Grande chegando à Pérsia, conquistando a Pérsia. E aí eu quero fazer esse giro, né? Os protestos no Irã. Em 2024, eu quero lembrar que o presidente do Irã caiu, que era o segundo homem mais importante. Eu vou explicar porque que o presidente não é o mais importante. Num helicóptero, justamente em uma dessas montanhas muito comuns no país. Em 2022, uma jovem, né, até anotei o nome dela aqui, Masha Amini, uma jovem de 22 anos, foi morta pela polícia da moralidade, né, num metrô junto com seus irmãos. Ela ficou em coma 3 dias e veio a falecer. Isso gerou protestos, mulheres cortando os cabelos, tirando os véus, né, como uma expressão aí de luta. Isso cai nos vestibulares, tá, gente? Inclusive já caiu no Enem uma questão usando o livro Persépolis. Se alguém tiver interesse, gostar de literatura, é um bom livro, tá? Sobre a participação das mulheres na Revolução Iraniana. 2022, protestos na Copa do Catar. No ano passado, 2025, também teve protestos e o regime conseguiu se estabelecer, ou permanecer, melhor dizendo, né? Eu trouxe algumas anotações para a gente ter uma ideia aqui, né? Então, há 15 dias os protestos, ou 18, os protestos emergem nesse país, que é um país relevante. Eu trouxe algumas informações. Esse regime do Irã, um regime teocrático, ou seja, uma mistura entre política e religião. Eu quero remeter ao ano de 1979, um ano muito importante do ponto de vista econômico, das principais crises do petróleo do mundo, a crise da OPEP, a segunda crise dos anos 70, do ponto de vista político, a Revolução Iraniana, que foi muito importante, tá? E eu quero trazer 3 falas importantes a partir da Era dos Extremos, de Eric Hobsbawm, historiador inglês. A primeira é quando ele diz: na verdade, o tipo de revolução que vê a estrutura de ordem e autoridades políticas se evaporarem de repente, deixando o homem, e até onde lhe permitiam a mulher comum entregue a seus próprios recursos, se mostrou raro no século XX. Mesmo o outro exemplo mais próximo de súbito colapso de um regime, a Revolução Iraniana de 79,
não foi exatamente tão inestruturado, apesar da extraordinária unanimidade da mobilização das massas de Teherã contra o Shah, grande parte da qual deve ter sido espontânea. Graças à estrutura do clericalismo iraniano, o novo regime já estava presente na ruína do antigo, embora não fosse assumir sua forma completa por algum tempo. Então, quero destacar isso aqui. Há uma relativa espontaneidade na revolução que estabeleceu esse regime do Irã, que alguns têm apontado que pode cair. O premier alemão sinalizou isso, Donald Trump também, e alguns alunos até mandaram, e aí, cai ou não cai? Não sei, né? Futurologia não é com a gente, mas é uma possibilidade de fato, não é? Continuando Robespal, no mesmo livro, em 61, o presidente de Gaulle, da França, apelou com êxito aos recrutas franceses contra o golpe militar dos seus comandados, porque os soldados podiam ouvi-lo em rádios portáteis. Na década de 70, os discursos do Ayatollah Khomeini, líder exilado da futura revolução iraniana, eram gravados em fita magnética e prontamente levados para o Irã, copiados e difundidos. Quero destacar aqui um outro elemento importante, a tecnologia, né? Foi determinante para o êxito da mensagem ser codificada pela população iraniana. Nesse caso, aqui em 2025 e nesses conflitos, nesses protestos dos anos 2000 em diante, a internet tem um impacto muito grande, não é? Olha para você ver, os discursos do Ayatollah, que eu vou explicar quem é o Khomeini, ele era gravado, levado e multiplicado. Com a internet o alcance é mais rápido, né? Apesar da tentativa do regime de cortar a internet. E quero falar do Regis Debray. Quando o general de Gaulle chegou ao poder, havia 1 milhão de aparelhos de televisão na França. Quando saiu, havia 10 milhões. O Estado é sempre uma questão de showbiz. Mas o Estado Teatro de ontem era coisa muito diferente do Estado TV que existe hoje. E aí eu quero falar, ele escreveu isso nos anos 90, né? Eu quero refletir sobre 2000, ou seja, a partir de 2025, 26, especificamente 26 agora, né? Estado Teatro de ontem, Estado TV, vou chamar de ontem também, e hoje é o quê? Né? Que tela é essa? Que velocidade é essa? E que estado é esse? Né? Se a gente parar para pensar, Donald Trump ali na captura, no sequestro, enfim, na entrada da Venezuela, a captura de Maduro e a foto publicada, as fotos, né? Que showbiz, né, é esse também, né? O próprio Donald Trump usou esse termo, né? Estava assistindo ao vivo parecendo um show de TV. E a gente vê as guerras, né? Desde a guerra da Ucrânia, chamada Primeira Guerra TikTok. Enfim, eu dei esse giro para falar que os protestos, as ruas tomadas em Teherã, em todo o país, esse país de 90 milhões de habitantes, não é qualquer país, tá, gente? É um país importante, inclusive faz parte do BRICS+, né? Ele é uma potência regional que rivaliza com a Arábia Saudita, que é a potência também regional. É um país, no caso da Arábia Saudita, é um país árabe, muçulmano, de maioria sunita. O Irã também é um país muçulmano, mas de vertente xiita, e eles não são árabes, eles são persas, tá? Outro idioma, inclusive, tá bom? Quero trazer algumas informações, como eu disse aqui, já falei dos protestos recentes, Copa do Catar, o Irã foi atacado militarmente por Israel, parte da cúpula militar, inclusive, foi morta no ano passado, embora eu fale ano passado, gente, mas a gente está em janeiro, né? Então, assim, meses atrás, talvez um semestre, estou pensando aqui de cabeça. O caso, o Irã contra-ataca Israel lançando mísseis, né, e drones altamente tecnológicos, embora demonstrou um esgotamento frente à potência que Israel é, sobretudo aérea, o espaço aéreo do Irã sendo controlado por Israel por horas. Eu quero sinalizar aqui também, nessas anotações aqui, sobre a Revolução de 79. Por que a Revolução de 79? Por um bom tempo, não é? Então, cravar que vai cair por cair, esquecer que na geopolítica o dia seguinte é muito importante, não é? Se você perguntar se os opositores, né, da Arábia Saudita, Israel, os Estados Unidos querem
que o regime seja colapsado? É claro que vão responder que sim, mas a qualquer custo, um regime, um país com 90 milhões, gigante, uma potência regional, com armas e tecnologias bélicas importantíssimas, aí a resposta é mais do que sim ou não, porque exige muitas reflexões, não é? O Afeganistão é um exemplo, a gente pode pensar o Iraque é um exemplo, não dá para falar Venezuela, acaba sendo, mas a Venezuela é um outro contexto, é uma outra escala, a Venezuela tem um impacto muito específico e muito distinto do Irã, tá bom? Ali no Irã também, no ano passado, eu cheguei a falar isso, que tem esqueci agora o nome, Hormuz, eu acho que é o Estreito de Hormuz, que passa de 20 a 25, alguns chegam a sugerir até 30% do petróleo mundial, 20% é certeza. Enfim, o país é uma teocracia, é uma leitura da religião de maneira fundamentalista, não é? E o líder dessa revolução foi um líder político e religioso. O termo ayatollah reflete a isso. Não existem e existiram ayatollahs independente da questão política, tá, gente? E esse ayatollah Khomeini, ele ficou enfim, ficou 14 anos exilado, até que ele retorna no ano de 79, dentro desse contexto aí revolucionário que vai derrubar o líder monarquista, né, o rei ou o imperador, enfim, o monarca persa chamado de Shah, né, a palavra Shah em persa, que era o Rez Pahlavi, ou Pahlavi, né, e ele depôs o Shah Reza Pahlavi, ou Pahlavi, né, e o país tinha uma monarquia pró-ocidente, pelo menos desde 1953, quando um golpe operado pela CIA e pelas forças de segurança e inteligência do Reino Unido, ou seja, Estados Unidos e Reino Unido, de Eisenhower e de Winston Churchill, derrubam o primeiro-ministro persa, até escrevi o nome dele aqui, Mohammad Mossad, e depõe e coloca um governo pró-Ocidente, né? O contexto, o plano de fundos, para variar, era petróleo. Uma companhia inglesa controlava o petróleo, ou seja, o petróleo iraniano pertencia aos britânicos, né? Que era a Anglo-Persia Oil Company, né? E essa empresa, ela vai sofrer os impactos econômicos porque esse governo que vai ser derrubado em 53 pela CIA e pelos britânicos, ele nacionaliza o petróleo. O governo, né, o pessoal gosta de falar assim, não, então antes desse regime aqui fundamentalista, as pessoas viviam bem, ouviam músicas ocidentais, as mulheres usavam roupas ocidentais, tinham liberdade para estudar. Isso é verdade, mas não é sinônimo de plena democracia. Tinha vários conflitos, tinha também uma série de violências contra oposições, e existia sim uma distância entre o que o governo pró-ocidente, a reforma que o governo pró-ocidental estava fazendo, pró-Estados Unidos, pró-Inglaterra, com os interesses daquele povo, inclusive econômicos, religiosos também, tá, gente? É um país montanhoso, esse Irã, desde 79 que teve essa revolução. As mulheres, inclusive, são muito importantes, isso cai em vestibulares, cai em concurso, participação feminina aí, depois elas vão ser esquecidas, obviamente, e novamente, como eu disse, as mulheres estão no plano de fundo, inclusive hoje, inclusive, como eu falei, em 2022, quando uma menina vai ser morta aos 22 anos de idade. A participação dos jovens, da tecnologia, é muito importante, tá? Uma coisa que eu quero destacar também, esse regime, ele vai sofrer uma série de pressões internacionais, porque assim que ele estabelece, depois o Irã vai ter que travar uma guerra com o Iraque de Saddam Hussein, inclusive nesse momento apoiado pelos Estados Unidos,
e demonstra o quanto que esse regime ele vai construir ou vai ser construído ao longo das décadas, né? Eu quero lembrar inclusive algo muito importante. Das mulheres, elas vão ser proibidas de estudar, de ter acesso à educação, às roupas. Eu acho que isso tudo é muito importante. Algo importante também é essa figura do Ayatollah, que é mais importante do que o presidente. Desde 79, existiram só dois líderes supremos do Irã, o Ayatollah Khomeini e o atual, né, que prossegue depois que o Khomeini morreu em 89. Algo importante também que eu quero destacar sobre esse líder supremo é que no ano passado, Israel, o Mossad já tinha sugerido que sabia a localização do líder supremo. Trump não autorizou que ele fosse atingido e morto naquele ataque específico e pontual nas bases nucleares do Irã, dentro de uma caverna ali, né? E a sinalização é justamente essa, não é uma sinalização de que esse regime é legal, mas é o que vai acontecer se esse regime cai no colo de um país fragmentado com um poder de fogo que é o Irã. Algo importante também sobre esse país é que ele é uma referência do petróleo, não é? A questão hoje colocada, né? A questão vinculada ao petróleo, vinculada ao lugar estratégico, vinculada ao poderio militar. E naquele contexto de Israel, o próprio Irã, a gente tem que lembrar que existem espécies de filhos, ou seja, de parceiros estratégicos criados pelo Irã nessa guerra de procuração entre Israel e Irã até o ano passado, né? Eu estou falando dos Houthis, estou falando do Hezbollah no Líbano, estou falando do Hamas na faixa de Gaza. Então, esse poder de fogo por procuração é muito importante e a maneira que eles olham também Israel e os Estados Unidos, né? Israel é o pequeno Satã, Estados Unidos é o grande Satã. Enfim, eu espero que esse giro que eu fiz aqui demonstre como que esse contexto no Irã impacta todo mundo e a geopolítica, né? Nós estamos falando de uma potência bélica, tecnológica, com drones, inclusive fornecendo para a Rússia, de um gigante populacional, demográfico, né? Estamos falando também de um grande rival da Arábia Saudita, inimigo de Israel, pelo menos ali depois de 79, antes não era, a relação era inclusive de troca entre os dois, Israel ajudando na produção agrícola do país e o país fornecendo petróleo para Israel. Um impacto importante do ponto de vista geopolítico mesmo, regional, nessa disputa que as grandes potências fazem no Oriente Médio, Oriente Próximo, como dizem os portugueses. Enfim, espero que na próxima aula, na próxima revisão de atualidade, você esteja comigo aqui nesse mesmo canal. Enfim, curta, compartilhe e se inscreva nesse canal.